Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje eu queria te fazer, de maneira bem rápida e objetiva, uma indagação. Olha aí. Juiz pode condenar o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição em alegações finais? Lembra aí, né? O Ministério Público, o órgão acusador, ofereceu a denúncia, processo, ele está acusando, mas durante o processo, na análise do caso, na análise da situação, ele entende que o réu, aquele que ele está acusando, deve ser absolvido e pede absolvição em alegações finais. E aí, o juiz pode condenar o réu mesmo que o Ministério Público peça absolvição em alegações finais? Pois é, essa foi a discussão que gravitou em torno aí do recurso especial 2022-413 da sexta turma do STJ essa semana e que serviu de grande discussão e grande análise, e por isso que nós estamos aqui agora conversando sobre isso. Quando nós analisamos essa questão, nós temos que pensar nos sistemas processuais penais. Uma situação que eu já venho falando há muito tempo, escrevendo, tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso, sobre a importância dos sistemas processuais penais, sobre a ideia do sistema acusatório. E vamos lembrar aqui de maneira bem objetiva, no sistema acusatório, objetivamente falando, para você entender bem, é cada um no seu quadrado. Ou seja, o juiz é juiz, mero espectador. Ele não é o senhor do processo, ele não faz o que der na telha, ele não faz aquilo que ele acha que tem que ser feito, ele não pode ir contra aquilo que está sendo produzido pelas partes dentro do jogo processual. Ele é juiz, lembre-se dessa palavra, mero espectador, e a sua decisão é com o fulcro naquilo que está sendo debatido, naquilo que está sendo discutido, naquilo que está sendo analisado pelas partes. Juiz é juiz, mero espectador. Defesa é defesa, está defendendo lá, traçando as suas estratégias. Ministério Público, também ali como parte, acusando. Se o Ministério Público, dentro daquela situação, ele analisa, verifica que o réu deve ser absolvido, ou por alguma ilegalidade, ou por alguma dúvida, ou por ausência de provas, ou porque as provas são ilegais, se o juiz é mero espectador dentro da perspectiva do sistema acusatório, e nesse sentido ele está analisando ali o caso concreto com base nas provas que estão sendo produzidas pelas partes, é óbvio que ele tem que acatar, ele não é senhor, ele não tem que tomar a sua decisão e, nesse sentido, fazer aquilo que ele bem entende, quebrando a regra do jogo, quebrando a regra do processo, quebrando a regra do sistema acusatório. Nós vivemos num sistema acusatório, nós vivemos numa estrutura democrática em que o juiz ele deve ser um mero espectador e sim julgar e sim decidir com fulcro naquilo que as partes estão produzindo. Mas não foi assim que a sexta turma entendeu no recurso especial que você está vendo aí. A sexta turma do STJ entendeu que é possível ao juiz condenar o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição nas alegações finais. Quando a sexta turma reconhece isso, a sexta turma está quebrando, está subvertendo a ideia do sistema acusatório, de um processo penal democrático, de um sistema acusatório regido, desenvolvido dentro do nosso processo. E ainda continua. De acordo com o colegiado, essa disposição, prevista expressamente no artigo 385 do Código de Processo Penal, não foi tacitamente derrogada pela Lei 13.964 de 2019. O que está escrito lá no artigo 385 do Código de Processo Penal? Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Primeira coisa que tem que ser compreendido é que esse artigo não está em consonância com a regra do sistema acusatório.
E eu não estou falando nem de Lei 13.964, não, nem de pacote anticrime. Eu estou falando antes ainda da Lei 13.964. Estou falando ainda do entendimento que era inferido ali da Constituição, com base no artigo 129 da Constituição, inciso 1. Ou seja, implicitamente nós já reconhecíamos a ideia de um sistema acusatório dentro do Código de Processo Penal, dentro da própria Constituição, dentro do processo democrático esculpido e desenvolvido dentro do nosso Estado Democrático de Direito. Então, ainda que antes da Lei 3.964, esse reconhecimento já era garantido. Então, por isso, o artigo 385, ele deveria ser taxado como inconstitucional. Por quê? Porque ele não reconhece a construção fomentada pelo sistema acusatório, dizendo que nos crimes de ação pública, o juiz ele poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Então, isso por si só já seria uma aberração, porque está tirando a posição do juiz de mero espectador, mas como alguém que está construindo, desenvolvendo, fazendo o processo de acordo com o seu bel prazer, de acordo com aquilo que está pensando, aquilo que está sendo verificado, aquilo que está sendo desenvolvido. O processo penal não pode ser assim. E ainda antes, a sexta turma ainda fala o seguinte, que o artigo 385 do Código de Processo Penal não foi tacitamente derrogada pela Lei 13.964. Na verdade, o que está sendo discutido aqui é o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que fora inserido pelo pacote anticrime, trazendo a ideia do sistema acusatório. Ou seja, se o artigo 3º-A hoje diz que o nosso Código de Processo Penal trabalha a ideia do sistema acusatório, e eu não estou falando nem do artigo 129, inciso 1 da Constituição, ou seja, aquela regra, aquela construção, aquela fundamentação implícita, hoje já está claro, dizendo que nós trabalhamos um sistema acusatório. O Código de Processo Penal não fala isso que eu vou dizer agora, mas a doutrina fala e nos ensina que se nós temos um sistema acusatório, cada um no seu quadrado, cada um desenvolvendo as suas atividades, isso quer dizer que o juiz é um mero espectador e deve estar vinculado à produção das provas, aquilo que as partes estão desenvolvendo. E se nesse caso, o Ministério Público, mesmo sendo o órgão acusador, analisando ali a questão processual do caso concreto, verifica que o réu deve ser absolvido, nesse caso, o juiz, como mero espectador, deve seguir essa questão. Então, essa formulação, essa construção desenvolvida pela sexta turma da STJ é extremamente equivocada dentro desse viés doutrinário, técnico, do processo penal, do sistema acusatório, dos sistemas processuais. Então, repare que aberração, repare que é algo discrepante em relação ao processo penal. Data máxima vênia, o STJ se equivoca dentro dessa questão. Mas ainda continua, o julgado ainda continua. E, nesse sentido, a decisão da Corte Estadual, no entanto, não acolheu o pedido de absolvição feito em alegações finais pelo MP, que apontou possível ilicitude das provas. Então, repare, possível ilicitude das provas foi a questão, foi o desenvolvimento. E se o próprio Ministério Público, que é ali o detentor da acusação, está verificando isso, analisa a questão, gera-se uma dúvida, uma discussão. E, nesse caso, dentro da ideia, ele pede em alegações finais a absolvição e mesmo assim não é acatado. Repare a falta de técnica, repare a ideia solipsista, a decisão solipsista, não entendendo o jogo processual correto, não entendendo o sistema processual correto, não entendendo a ideia do sistema acusatório, que, como eu disse, mesmo antes da Lei 3.964, já era trabalhada implicitamente dentro da Constituição, e hoje, depois da Lei 3.964, está claramente inserido no artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Vamos continuar aqui ainda, dentro da decisão. No recurso ao STJ, o promotor requeriu a anulação do julgamento, alegando que as provas utilizadas eram ilegais e que o pedido de absolvição do MP deveria ser acolhido, pois o pacote anticrime teria derrogado tacitamente a disposição do CPP, que permite ao juiz condenar o réu mesmo contra a posição do órgão
ministerial. Foi aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Então, repara que a ideia, a construção, o raciocínio do promotor está absolutamente correto dentro de um equilíbrio, dentro de uma razoabilidade até psicológica da aplicação do processo penal nesse sentido. E aí, o STJ trabalha ainda duas questões. Primeiro, ele fala o seguinte, a pretensão acusatória permanece mesmo se o Ministério Público mudar posicionamento. Pretensão acusatória permanece mesmo se o Ministério Público mudar posicionamento. Então, se o Ministério Público muda de posicionamento, essa pretensão acusatória ela deve ser seguida, deve continuar. Repare que tem alguma coisa esquizofrênica nesse sentido. E aí, ao contrário de outros sistemas, olha o que o STJ diz, sexta turma, em que o Ministério Público dispõe de ação penal por critérios de discricionariedade, no processo penal brasileiro, o promotor de justiça não pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa, consoante disposto no artigo 385 do CPP, a atender o pleito ministerial. Totalmente equivocado, data máxima vênia, com todo respeito, totalmente discrepante e atécnica a posição. Primeiro, que o Ministério Público pode sim mudar de posição. Segundo que, como eu já disse, o artigo 385 ele já deveria ser considerado inconstitucional, tendo em vista, antes do pacote anticrime, a ideia já robustecida e implícita do sistema acusatório dentro do próprio texto constitucional. E, em segundo plano, depois do pacote anticrime, da Lei 3.964, é claro que o artigo 385 ele não pode permanecer. Por quê? Porque hoje já está claramente trabalhado, fundamentado no artigo 3º-A, a posição de que o nosso processo penal ele é acusatório. E, nesse sentido, toda essa ideia deve ser construída, deve ser levada em consideração, deve ser trabalhada. Por isso que não é possível e não é razoável essa ideia de pretensão acusatória deve continuar. Por isso que está, data máxima vênia, equivocadíssima a posição da sexta turma do STJ. Mas continua aqui, mais um pouco. Mesmo que o órgão ministerial, ainda dentro dessa ideia de pretensão, mesmo que o órgão ministerial em alegações finais não haja pedido a condenação do acusado, ainda assim permanece presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal. Um tremendo absurdo, porque, como nós falamos, se nós trabalhamos, estamos dentro de um sistema acusatório, o juiz é mero espectador, essa pretensão acusatória não pode continuar. Isso é esquizofrênico. Por quê? Porque o Ministério Público, diante de um equívoco, de uma ilicitude ali das provas, ele verificou que, no caso, o réu está sendo acusado por ele erroneamente, e justamente nesse sentido, ele deve ser absolvido. E o juiz tem que acatar. Por quê? Porque ele é um mero espectador. Se nós estamos dentro de uma ideia de sistema acusatório, é assim que tem que ser. Concorde você ou não, mas é assim que um processo democrático, um processo penal democrático deve continuar, deve acontecer. E a segunda posição em relação ao STJ é que o juiz não deve ser mero homologador das pretensões do MP. Sexta turma, ministro Chieti, data máxima vênia. Não é que o juiz tem que ser um mero homologador. O juiz é um mero espectador. É assim que o processo penal é. O juiz não é o senhor do processo. O juiz é um ator no processo. O juiz não é o todo-poderoso do processo. O advogado, o defensor não é o todo-poderoso no processo. O promotor não é o todo-poderoso no processo. Não, mas dentro de uma razoabilidade, as partes devem agir dentro dos seus moldes, dentro das suas atuações. E dentro de um sistema acusatório, não sou eu que estou falando, é a técnica que está falando, é a doutrina que está falando. O juiz é um mero espectador. Ele não é um mero homologador. Ele é um mero espectador. E aí, ele diz, ministro Chieti, o ministro observou que o julgador, por força do princípio da correlação, deve se vincular aos fatos narrados na denúncia, mas não precisa se comprometer com a fundamentação invocada pelas partes. Não precisa se comprometer com a fundamentação invocada pelas partes. Isso é extremamente contrário ao sistema acusatório. Então, com todo respeito,
o ministro Chieti está equivocado quanto à construção e desenvolvimento do processo penal do sistema acusatório. Se você já foi meu aluno na graduação, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, você sempre me ouviu falando isso. Se você já leu os meus textos, você sabe o que eu estou falando. Então, não pode ser assim. Ou seja, no caso aqui, o ministro Chieti se equivoca, dizendo que, com base no princípio da correlação, o juiz deve se vincular aos fatos narrados na denúncia. E ele continua. Para o ministro Chieti, o juiz deve analisar o mérito da causa sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do que lhe foi proposto pelo parquê. Não é mero homologador. É mero espectador. E é assim que tem que ser. Porque se não for desta forma, nós estaremos inobservando o sistema acusatório. O ministro explicou que a submissão do magistrado à manifestação do MP, sob pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, na verdade, a sua subversão, olha que absurdo, solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: indeclinabilidade e indelegabilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser um mero espectador não faz com que o juiz perca a sua independência. Ser um mero espectador não faz com que o juiz seja fragilizado, que o judiciário seja fragilizado. Pelo contrário, isso faz com que o processo se torne mais sólido, se torne mais firme, se torne mais pujante e democraticamente equilibrado, psicologicamente equilibrado. Então, está faltando leitura técnica e aprofundada do processo penal. Por isso essa decisão, por isso esse equívoco. E aí continuamos. Uma vez formulado o pedido de absolvição pelo Dominus Litis, caberá ao julgador na sentença apresentar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível a condenação e refutar não apenas os fundamentos suscitados pela defesa, mas também aqueles invocados pelo parquê em suas alegações finais, a fim de demonstrar o equívoco da manifestação ministerial. Então, o judiciário agora, ele diz o que deve, o que o Ministério Público deve fazer ou não. Ou seja, o judiciário agora, o juiz agora, é o todo-poderoso que deve dizer se o Ministério Público está certo ou errado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham refletido sobre essas questões. Com todo respeito, há um equívoco concreto em relação à decisão do recurso especial aqui em tese, suscitado pela 6ª turma do STJ. E mais especificamente, na fala e nos escritos do ministro Chieti. Volto à pergunta. O juiz pode condenar o réu ainda que o Ministério Público peça absolvição em alegações finais? Não. Ele não pode condenar o réu dentro de uma previsão de sistema acusatório, processo penal democrático, processo penal psicologicamente equilibrado, com base na própria Constituição e com base no próprio Código de Processo Penal após a Lei 13.964. Reflita sobre isso. Esse é um vídeo crítico para você compreender e entender. Advogar na prática é um grande desafio. Você aprende a coisa certa, você desenvolve a coisa certa e chega na prática, é algo totalmente contrário e subversivo aos livros, à doutrina, ao processo penal, ao Código de Processo Penal e à técnica mais bem apurada. Reflita sobre essas questões. Por isso que a advocacia criminal não é para fracos, mas para aqueles que realmente querem mudar a história. Fique com Deus, beijo grande, até o próximo vídeo e nunca se esqueça, avante sempre.